Tarde, gurizada, tudo bem com vocês? Então assim, eu vou estar gravando aqui uma aula a pedido de alguns alunos aí da turma sobre termoquímica, que ficaram algumas dúvidas ainda, tá? Foi o nosso conteúdo presencial desde o início do ano até pouco antes aí da nossa parada para esse recesso, para a situação que a gente está vivendo aí também, tá? Então esse material que é uma lista que eu mandei para vocês lá no dia 8 de abril, foi o primeiro material aí desse tempo de parada, de pandemia que a gente teve. Você encontra essa lista para acompanhar os exercícios. Entra lá no Teams, na tua turma do segundo ano, geral, arquivos, material de aula, no dia 8/4, tem uma pastinha lá com essa data e essa lista está inserida dentro lá para vocês utilizarem. À medida que eu vou estar lendo os exercícios, que vai estar aparecendo para vocês aí também no vídeo, a descrição do exercício em si para a gente trabalhar. São 4 questões que eu vou fazer com vocês, então seremos bem objetivos aqui. Já deixei escrito a resolução e só vou estar explicando o caminho para vocês. Número 1 pede o seguinte para ti, vai estar aparecendo aí no visor para você também. Considere a equação a seguir, 2 hidrogênios mais O2, formando 2 mols de água com ΔH de menos 572 kJ. Sobre essa reação, é correto afirmar que, certo? Então, o que a gente pode afirmar sobre ela aqui? Primeira coisa, você olha para essa equação, você identifica que ela tem um ΔH negativo, ok? Caracterizando para ti um processo puramente exotérmico, né? Quando é um processo exotérmico, ele é um processo que libera 572 kJ de energia, tá? Está sendo liberado na reação essa quantidade aqui. O que tu tem que cuidar lá é a forma como está aparecendo essa opção para você. Ele fala assim que é uma reação exotérmica, de fato ela é. Com isso você elimina 3 opções da pergunta, né? Só que aí está a questão, liberando 572 kJ de energia para 2 mols de água produzida. Porque olha aqui, ó, esse númerozinho que vem na frente do balanceamento, ele indica para nós o número de mols, né? Então, à medida que eu estou formando 2 mols de água, eu estou liberando essa quantidade aqui. O que vai dar a resposta para ti ali de forma correta na letra B. Letra B de Beltrão, não esquece, né? Só para vocês lembrar um pouquinho. Número 2, tá? Vai estar aparecendo na tela e para ti também o exercício. O monóxido de carbono, um dos gases emitidos pelos canos de escapamento de um automóvel, é uma substância extremamente nociva e que pode causar até mesmo a morte, dependendo de sua concentração no ar. A adaptação de catalisadores a escapamentos permite diminuir sua emissão, pois favorece a formação do CO2 conforme a equação dada abaixo. Sabendo-se que as entalpias de formação para o CO e para o CO2 são, respectivamente, menos 110,5 e menos 393,5, é correto afirmar que, quando há consumo de 1 mol de oxigênio, por esta reação serão consumidos ou produzidos qual quantidade de calor aí na questão? Primeira coisa, nós temos aqui a questão, a equaçãozinha, tá? A pergunta falou a palavrinha mágica da resolução, calor de formação. Nós temos 3 tipos de resolução de questões de entalpia, de termoquímica. Calor de formação ou combustão, que é junto. Essa aqui é uma combustão porque está formando gás carbônico, mas ela está associada ao calor de formação. Energia de ligação, que vai ser a questão 4, ou lei de Hess, que é a questão 3. São 3 formas. Então, essa daqui tu vai resolver via calor de formação, ok? Bem importante esse contexto aqui. Se tu não identificar certo, tu não vai saber resolver. Percebe que ele te deu o calor de formação do CO e do CO2. Ele não deu o calor de formação do oxigênio, porque ele é uma substância simples, formada de um único elemento químico e, portanto, terá entalpia 0. Não usa, tá? Entalpia, variação é ΔH, é entalpia do produto, que é o CO2, menos o reagente, que é o CO, né? Então, o produto é o CO2 menos o outro, substitui os resultados. Aqui menos com menos faz jogo de sinal, dá mais, né? 393 negativo mais 110 aqui, pelo jogo de sinal que você tem aqui dentro, né?
vai ficar 283 negativo, indicando uma liberação. Se é uma combustão, o ΔH deverá ser negativo. Já falamos disso em sala, tá? Só que não tem essa opção de resposta aí para você. Porque ele pede lá no texto, está grifado no texto da pergunta em negrito, para 1 mol de oxigênio. Aqui nós temos meio. Se para meio mol nós produzimos 283, quando tivermos 1 mol, que é o dobro, nós vamos ter que multiplicar por 2 aqui embaixo. Por isso que o resultado vai saltar de 283 para 566, que é a resposta adequada da pergunta ali. Que eu não me recordo qual letra é, mas tu vai ter para marcar aí no teu material, ok? Então, bastante cuidado com essa situação aí, beleza? Meio mol, ele quer a resposta para 1 mol, então tem que dobrar o valor para chegar no que a pergunta está pedindo, por isso que vai para 566. Certo, gurizada? Calor de formação. Muito cuidado e espero ter ajudado vocês. Vamos lá para a questão número 3 agora, tá? Que é a próxima questão que a gente tem aí na sequência. A oxidação do átomo de carbono a dióxido de carbono pode ocorrer em 2 passos, tá? Carbono mais meio de O2 formando CO com um ΔH1 de menos 110,5 e CO mais meio O2 formando CO2, indicando para ti aí um ΔH de menos 283. Ele quer saber qual a reação global e também a entalpia total desse referido sistema. Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho 2 reações. Se ele fala em equação global a partir de 2 reaçõezinhas apenas, tá? O mecanismo que a gente vai usar para fazer isso daqui é um outro tipo a partir do que nós chamamos de lei de Hess, tá? Essa é a senha para você resolver esse tipo de pergunta, tá? Percebe que o produto da primeira, CO, ele é consumido na segunda. Logo, eu posso estar cancelando essa substância. Às vezes vai ter perguntas que você precisa multiplicar, dividir, inverter uma reação. Essa daqui ficou pronta na hora, ficou fácil de resolver, ficou bem acessível para você. Mas vai depender de cada situação que a gente tem, tá? Então, como só fizemos esse processo, o que sobra vem para baixo na equação global. Então eu tenho o carbono que sobrou vem para cá, meio com meio de O2 está do mesmo lado, está antes da flechinha, eu somo, né? Meio com meio deu 1, né? Copiei para baixo e o CO2 eu copiei aqui. Como eu fiz essa síntese das duas, eu só estou sintetizando, somando elas. Então, eu vou pegar a soma do ΔH1 com o ΔH2. Logo, 110,5 negativo com 283 negativo, que vai dar um resultado de menos 393,5 kJ, tá? Percebes uma situação aqui. O primeiro exercício, a gente trabalhou por calor de formação. O segundo, perdão. O terceiro deles, a gente trabalhou por lei de Hess. E esse quarto exercício, nós vamos estar trabalhando pelo outro tipo de resolução que nós temos, que é mediante a chamada energia de ligação, tá? Que é o caso talvez mais delicado que você, estudante, tem que ter para conseguir compreender a questão, ok? Então nós vamos para ela agora para tentar trabalhar e ajudar vocês. Vai estar aparecendo aí no teu vídeo também a questão número 4, que diz o seguinte: o gás propano é um dos integrantes do gás liquefeito de petróleo e desta forma é um gás altamente inflamável. Abaixo está representada a equação química não balanceada do combustível, da combustão completa desse gás. Na tabela são fornecidos os valores da energia de ligação, todas nas mesmas pressões e condições de temperatura. E depois ele pede para você fazer a variação de entalpia da combustão de 1 mol do propano, quanto que vai resultar. Gente, antes de fazer, então, fazemos o balanceamento dela, tá? Lembra da regrinha do macho que eu ensinei para vocês? Sempre começando dos metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio, tá?
Esta equação é uma típica equação de combustão, porque está queimando um combustível em presença do comburente, que é o oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Típica reação de combustão completa. Não temos metal nem ametal, vamos direto para o carbono. São 3 átomos de carbono aqui na frente, tem que pôr um 3 aqui para fechar. Depois vem o hidrogênio, são 8 átomos de hidrogênio aqui. Tem que pôr um 4 lá depois, que 4 vezes 2 dá 8. E por último, acertamos o oxigênio. 3 vezes 2 aqui, 6, mais 4 lá, fecha 10. 10, aqui na frente tem que pôr um 5, que vezes 2 vai dar o 10 também. Então a equação ficou balanceada. Como se trata de energia de ligação, o que é energia de ligação? Eu preciso romper a energia dos reagentes e formar novas ligações no produto. Esse balanço do quanto eu tenho que romper para o quanto eu tenho que formar vai indicar para nós, digamos assim, o valor do ΔH ou da variação de entalpia que existe nesse processo como um todo. Tá bom, gente? Então, bastante cuidado aqui. Então, eu abri o C3H8 é o propano, eu abri as ligações dele aqui, tá? Isso aqui é química orgânica, nós vamos aprender mais para frente ainda. O 5 vezes o O2, O2 é 2 ligações de um oxigênio com o outro, 3 vezes o CO2, que é uma geometria linear, oxigênio dupla C dupla O, e 4 vezes a geometria da água, que é angular, que tem essa organização aqui H2O, tá? Para fazer a variação de entalpia, via energia de ligação, ela inverte, ela não é final menos inicial. Eu tenho que fazer o início, que é o reagente, menos o produto, que é o final. Porque eu tenho que quebrar a ligação do reagente e diminuir do quanto eu estou formando no produto depois, tá? Tem que cuidar essa organização que a gente tem aí. Por isso, ΔH vai ser 8 vezes. Por que 8 vezes, professor? Olha a ligação carbono-hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes aqui. Então, 8 vezes a ligação carbono-hidrogênio, que você vai ter o resultado depois lá, que é 813, está lá na tua pergunta, você vai substituir aqui, tá? Mas, ainda dentro do reagente, o carbono-carbono aparece 1, 2 vezes. Então, 2 vezes carbono-carbono, que tu vai substituir depois aqui, tá lá no teu exercício o valor dela, mas, ainda no reagente antes da flechinha, 5 vezes o O dupla O. Que está colocado lá para nós, 5 vezes o O dupla O lá no exercício é 498 também, ok? Tem essa organização aí. Lá no lado dos produtos agora, tá? No produto nós temos aqui o O dupla C ou C dupla O, que é a mesma coisa, aparecendo 1, 2 vezes aqui, tá? 2 vezes, tá colocado aqui, só que já tem 3 mol, então é 3 vezes 2 vezes a ligação. Que eu já substituí 3 vezes 2, 6, e o valor depois que está lá na tua apostila, no teu exercício, como 744. E ainda aqui no produto eu tenho, dentro da água, 4 mols, né? E hidrogênio e oxigênio aparecendo dentro da mesma molécula 2 vezes. Por isso que eu coloco mais um 2 aqui vezes a ligação. 2 vezes 4 vai dar 8, a ligação HO da água vale 462. Feito essa organização, agora a gente só vai fazer o cálculo matemático e o jogo de sinal, tá? Então aqui, 8 vezes 413 deu esse valor, 2 vezes 348 deu esse valor, 5 vezes esse valor deu isso, menos 6 vezes 744 vai dar isso, 8 vezes esse valor vai dar isso, né? E aí eu faço a soma. Tudo que está no reagente deu 6.490. Tudo que está no produto deu 8.160. Este menos este deu um valor negativo de 1.670 para tu pôr na resposta aí. Óbvio, é uma reação de combustão. Toda combustão deve liberar calor. E se deve liberar calor, eu devo esperar um ΔH que seja negativo. Senão, nós não conseguimos ter uma reação de combustão acontecendo. Ok, gurizada? Um grande abraço para vocês. Então, essa foi uma aula de termoquímica para vocês darem uma relembrada aí em alguns aspectos importantes que a gente tem. Um grande abraço, fiquem bem e tchau, tchau.